Tá para... Isso. Então, vamos lá. Novo aplicativo. Então, teve café da manhã. Que legal. Eu também tenho, ó. Hoje. Viu? Que não era só para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, deixa eu a condição dos exercícios, tá? E deixar tudo certinho. Tudo bem, Maria? Sim, Pro. Ai, que saudade de vocês. Ai, também. Pronto. Fico vendo vocês assim, dá uma saudade de dar apertar as bochechas. Ó, deixa para eu falar. Então, a gente separou. A semana que vem, fizeram o café da manhã? Ai, que bom. Deixa eu pegar meu cafezinho também, ó. Que bom. Ai, que delícia. Nossa, Pro, Hã? Não é gostoso? É muito cedo, né? Pelo menos toma um café da manhã comigo. Ai, que gostoso. Então, vamos tomar um cafezinho. Ó, então, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Teve bolo aí? Quem tem bolo para me dar um pedacinho? Ai, que delícia. Olha, eu fiz meu lanchinho também, ó, tá? Tá tudo aqui, vocês estão vendo? Eu tenho casa, só que agora aqui no meu quarto não. Não dá pra ver, Pro. Ai, que delícia. Ah, mas essa sua mãe, hein, João? Eu separei um brigadeiro pra mim, pra primeiro. Ai, que delícia. Que gostoso. Isso mesmo. A gente vai fazer sempre que der, a gente faz, tá bom? É gostoso, né? Pra gente poder, né, ter um momento mais assim descontraído. Que legal. Quem mais fez café da manhã para tomar comigo? João. Ai, que delícia. Muito bem, muito obrigada, viu? Então, ó, a semana passada, né? A Pro vai falando, aí vocês vão comendo, não tem problema. Sabe a lição que você tinha passado que era para entregar ontem? Eu tive um problema no meu computador e eu não consegui entrar na plataforma. Tudo bem se eu entregar hoje? Então, o que nós vamos fazer? Na hora, ele tem uma data, né? E depois ele não aceita. Então, você Mas quando estava escrito lá entregar com atraso, eu acho que eu consigo. tá. Se você conseguir, tudo bem. Se você não conseguir, aí a gente vê, não tem problema. Não vai perder nota por conta disso. A gente vai tendo uma organização, tá bom? Porque, na verdade, até então eu marquei e depois que eu me toquei nessa questão da data, mas agora eu vou ter que ficar bem mais atenta, mas não tem problema, a gente vai aí se ajuntando, tudo bem? E aí vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou terminar de fazer as correções, vou precisar um pouquinho da ajudinha de vocês, porque eu tenho muita coisa aqui para pegar, quem puder. Então, a semana passada eu comentei os 3 exercícios, né, que deu problema lá no aplicativo que ele configurou do meu computador, mas eu ajeitei aqui de uma forma que a gente consegue ir se organizando, e aí conforme eu ver que vai apertando mais, ou eu vou gravar uma videoaula e já deixo aqui, tá? Ou senão a gente pega uma outra aulinha aí, mas eu acredito que a gente vai, não essa semana, mas a semana que vem é para eu chamar vocês mais uma vez, tá bom? Mais de uma vez, eu vou conversar com a tia Pri, que essa semana é com o novo aplicativo. Então, é assim, ó, nós corrigimos, né, até a questão mais ou menos 13, a aula passada, certo? Que era da página 29 à página 30, tá certo isso? E aí os exercícios, a Pro vai explicar o que eles falam. Qualquer coisa eu também digito as respostas, para vocês terem oportunidade de tomar o café da manhã e eu também não falar de boca aberta, né? Então, o que vai acontecer, ó? Estão servidos? Estão?
Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos começar agora a estudar, então nós vemos tudo o que acontece numa cidade. Nós vemos o processo de urbanização, tudo bem? Pro, você tá no mudo. Professora, ninguém tá te ouvindo. Seu Você microfone tá tá no mudo. Então, ele tá entrando no mudo automaticamente, gente, porque, ó, eu tô mexendo a mão, ó, estão vendo, desculpa. Então, na verdade, o que que acontece, né? Nós estamos estudando, na verdade, tudo o que acontece no Brasil. Então, assim, dentro da questão principalmente da formação das cidades. Então, o que que nós temos, né? As cidades crescendo, e com esse crescimento aqui no Brasil, nós temos o chamado processo de urbanização. Então, eu tenho que entender, tá? O que é uma área urbana e o que é uma área rural. E para vocês entenderem a área urbana, fica muito mais fácil porque moramos na cidade. Então, eu sei da questão do trânsito, das avenidas, dos comércios, dos bancos, da grandiosidade, né, que tem de pessoas circulando, porque nós moramos na maior metrópole do nosso país, que é São Paulo. Só que, na verdade, eu tenho São Paulo, eu tenho... Alguém desliga o microfone, por favor? Aí eu tenho, na verdade, o estado, tá? E eu tenho a cidade de São Paulo. E aí, dentro desse processo da cidade de São Paulo, ela foi crescendo, né? Como eu disse para vocês. E o que que ela fez? Ela levou o processo de urbanização para cidades vizinhas. Então, ela citou o exemplo de São Caetano, de Santo André, de São Bernardo. Eu estou falando hoje aqui só para vocês irem poder comendo, tá? E a Pro vai falar mais para deixar vocês tomarem um cafezinho da manhã. Não, mas a gente já não tinha corrigido isso aí? Já, eu só estou retomando, só por conta da aula passada. Eu falei, acho que porque estava mudo, vocês não escutaram, né? E aí, na verdade, a gente trabalha com alguns temas, que é o processo também, que é a conurbação, que é o enchimento da cidade, a vazante, tá? Então, a gente tem que entender isso, campo, cidade e as grandes cidades que formaram, né, metrópoles e sempre mais próximas do litoral, por conta da história do quê? Da nossa colonização, que ela começa litoral para o interior. Então, nós já vimos isso. Então, na verdade, eu preciso que vocês peguem para mim a página 30 agora dos exercícios de vocês. Então, já lembrando isso, vocês já sabem isso. Então, a gente, na verdade, a gente continua, né? Porque aí depois hoje a gente já tem um tema que eu lancei para vocês lá no aplicativo. Então, vocês assinalaram do 3, qual item que vocês assinalaram? Qual letrinha? Ele fala sobre a formação das cidades, o que que era certo dizer das cidades. Tudo bem, Mari? O que você colocou? Qual você assinou? Qual? A D? Isso, que fala da conurbação, certinho. Aí depois nós temos a 5, que ela tem a letrinha A e a letrinha B, tá? Ela pede para vocês lerem o texto e mencionarem algumas características do que está dizendo no texto em relação às cidades, é isso? Sim ou não? Isso. Aí, o que vocês colocaram na letrinha A? Eu coloquei o desabamento dos prédios, a violência que acontece com o povo, a chuva que acaba castigando a população. Isso. Porque eu coloquei enchentes, violência sem controle e as construções mal feitas. Isso. E a gente... Aí presta atenção aqui. Aqui na nossa cidade, a gente consegue ver tudo isso? Sim. Sim, é muito claro para a gente isso, né? É muito claro esses problemas. E aí, quem pode falar para mim a B? Quem fez a B que poderia me falar? Eu fiz. A resposta. O que você colocou? Vamos, né? Vai lá, Maria, me impressione. Eu vou depois. Vai, Mar. Não, tipo, a minha tem 3 linhas, então não tem Tá nada. ótimo.
Eu coloquei que com todas as medidas acontece as casas caem. Eu dei um exemplo de tudo, não falei tudo. Giovana, acho melhor você falar, né? Porque o E meu... você, Gi, o que você colocou na sua? A prefeitura não se preocupa com os problemas que são apresentados na sua cidade, você só faz com que esses problemas só aumentem. Eu acho que isso já é suficiente, Maria Clara. E não uma redação do Enem. Na verdade, o que acontece, né? Se a gente não tem uma estrutura, né, de um órgão público para organizar isso, o que acontece? A gente acaba tendo todos esses problemas, como o desabamento, toda a falta de estrutura. Só que aí a gente tem que fazer uma observação, tá? Ou uma, não, várias, né? A nossa cidade, ela não cresceu e não sofreu um processo urbano. O que significa isso? Não teve um planejamento urbano. Então, a cidade ela vai crescendo. E alguns bairros vão tendo uma formação, vão tendo, né, formações na medida que vai o quê? Estufando a cidade. Então, por isso que a gente tem a famosa o quê? As famosas chamadas o quê? Áreas periféricas, porque as pessoas elas não vão conseguindo ficar nas áreas centrais, elas vão tornando-se áreas localizadas, próximas de comércio, áreas caras de viver, elas já não comportam muitas pessoas, então as pessoas elas vão o quê? Se distanciando das áreas centrais. E aí vão chegando nas áreas periféricas, mas ela não deixa de viver dentro daquele grande centro urbano. É onde vem todos esses problemas que foram citados aí no texto. Tudo bem? Uhum. Tá? Aí, depois, né? A 6, ela pede, na verdade, para fazer o quê? Ela pede para apontar, primeiro na outra, ela cita os exemplos, aí na outra ela pede para apontar outros tipos de problema que a gente pode observar nas cidades. O que você conseguiu colocar? Grazi. Grazi, acorda, menina. Eu acho que ela tá ocupada comendo, Pro. E que você colocou na 6? Isso daí quando começa não acaba. O que você colocou na questão número 6? Quinta. Hã? A quinta. Não, Oxi. é a 6, Grazi. A quinta nós acabamos de corrigir. Acorda, Grazi. Pronto? Ai, ai. Vamos lá. Vamos? O que você colocou na 6? Ele pede para apontar problemas urbanos além daqueles que a gente vê no texto. Então, o que vocês conseguem ver? Além do que foi citado no texto, qual outro tipo de problema que nós conseguimos ver nas áreas urbanas? Grazi, seu microfone tá mudo se você estiver falando. Tá. Vamos lá. Poluição de Tá mudo. Seu computador tá... Vai, gente, vamos. Hã? Você tá mudo, Maria. poluição Eu de sei, eles estão desativando o áudio aí, né? Vai. O meu computador é o único que não tá... tá ativando o meu. Ué, o que tá acontecendo? Peraí. Não é aqui A não, Maria ó. agora também tá. Foi? Peraí. Peraí, deixa eu tentar ativar. Foi, vai. Coloquei. Poluição de mobilidade, tratamento e etc. Isso, bem lembrado, né? As áreas verdes, conforme a gente vai sofrendo o processo de urbanização, ela vai o quê? Ela vai desaparecendo. E, na verdade, ela também, com essa questão de desaparecimento, tem alguém aí com o microfone ligado fazendo eco. E aí, o que vai acontecendo? Nós vamos tendo cada vez mais poluição também, porque o verde, ele ajuda toda essa questão, né, de um ambiente um pouco mais agradável. Um pouco não, muito mais agradável, né? Ele ajuda, muitas vezes, a ter um equilíbrio aí na natureza, né? Um dos fatores principais. Aí depois eu tenho a 7, tá? A 7 é para colocar verdadeiro ou falso, tudo bem? Então vamos lá. Amanda, você pode ler a A para gente? A e a B?
Dá pra escutar, Pro? Dá, muito bem, tá dando para escutar. É pra ler qual? A e a B. Já fica esperta aí, gente, para a gente fazer a leitura. Vamos lá. Vai, Amanda. Mas qual A e B? A 7 não é verdadeiro ou falso, gente? Sim. Então, a primeira, a segunda, lê as duas primeiras, que eu tô querendo dizer que a Tá, ok. que é para a gente saber onde que tem que ler. A população nas favelas convive com a violência, pobreza e com a falta de acesso a recursos básicos, como saúde, segurança e educação. Verdadeiro. B. B que eu quero dizer que é a outra. Uhum. Apesar do nítido problema de ocupação, os moradores das favelas possuem acesso a todos os serviços públicos, já que vivem nas grandes cidades. Isso, eles conseguem viver com todos os serviços públicos? Eles têm acesso a tudo? Falso. Falso. Então, já foi verdadeiro e a outra falso. Agora, a outra questão. Vamos lá. Sofia, você. A terceira, Pro? É. Tá, é. O crescimento acelerado da população e Ixi. Sofia, seu microfone tá no mudo. Vai, gente, lê outra pessoa para mim aí para não atrasar muito a correção. Vamos lá. Quero que vocês leiam para participar. Oi. A gente descobriu, a Sofia, no caso, descobriu que as outras pessoas. Mano, você tá falando sozinha. O que adianta você falar? O que a Amanda quer dizer é que as outras pessoas podem mutar todo mundo. Qualquer um pode mutar. Eu posso mutar quem eu quiser. Por exemplo, eu posso mutar só a Giovana. Tá, eu não fiz o negócio aqui, mas eu gostaria que se alguém estivesse fazendo isso. Você tá... Maria e professora, vocês estão desativados. Eu tô falando agora. Vamos lá. Gente, você já percebeu que o fone que não tá quase... Tá, então vamos lá. A terceira questão. Lê para mim, Giovana. Vai, gente, rápido. O crescimento acelerado da população e distribuição desigual. Giovana, você tá no mudo. Giovana, você tá no mudo. Viu? Tem alguém fazendo gracinha. Ô, Bianca. Ô, Pro, a tia... Todo mundo vai ficar com a mãozinha assim, ó. A tia Vanessa disse que dava pra ver depois quem foi que fez isso. Tá, eu vou olhar aqui. Dá mesmo. Aí eu vou ver depois, porque ele aponta aqui, ó. Tá bom. O acelerado da população e a distribuição desigual de renda são dos principais fatores responsáveis pelas ocupações irregulares em situações precárias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá. Depois, outra questão. Vamos lá. Você, Lorenzo. Leia. Cadê o Lorenzo? Vamos? Pode ler para mim, Grazi? Pode? Eu vou ler até aqui no chat, aqui que eu acho que dá. Vamos? Lê para mim, Grazi. Gente, acorda. As grandes desigualdades sociais reveladas pela paisagem só ocorrem nas metrópoles. Verdadeiro ou falso? Falso. Depois. Tem mais quantas? Mais 3, né? Acabou? Tem mais duas, Pro. Tem mais 2. Vamos lá. A Grazi acabou no Bianca. último.
Microfone, vamos. Isso. A Vai. 7, As a duas quarta, finais. Isso, as finais, as duas últimas. apesar das diferenças sociais, evidências de imagens. Bianca, seu áudio está no mundo. Eu vou dar uma olhada aqui que tem um aplicativo que dá para ver. Peraí, deixa eu ver se eu já consigo ver. Aí eu já vou bloquear o microfone de quem está fazendo isso. É Posso- sério, você tá sendo bem chato. Apesar das diferenças sociais, evidências na imagem, ambos os lugares sofrem com os mesmos problemas sociais e ambientais. Verdade? Isso aí. Ah, não, peraí, não é não. É falso. Eu coloquei É falso. falso, porque nem todos os lugares sofrem com os mesmos problemas, tá? Dependendo do lugar, você não tem os mesmos problemas sociais, tá? E depois... A paisagem revela contradições do espaço urbano, ou seja, em uma mesma cidade podem conviver lado a lado áreas ricas e áreas muito pobres. Sim. Eu coloquei falso. Não, Ah, verdadeiro. Gente. Verdadeiro. Ó, por exemplo, aqui em São Paulo, ao mesmo tempo que eu tenho prédios de luxo, eu tenho pessoas morando em lugares o quê? Precários. Tudo bem? Tá? Na rua. Então, é assim, né? Essa parte vocês conseguiram entender, correto? Tem mais Correto. alguma coisa aqui para a gente ver? Não. Não, né? Então, Não. assim, ó, esse aplicando, ele era bem curtinho. E aí, o outro tema, ele, na verdade, esse aplicando, ele trabalhou muito em cima da ideia do quê, né? Que era, por exemplo, urbanização, crescimento da cidade, os problemas que a cidade ela traz, ele faz todo esse apontamento. Aí ele pede para a gente, dentro desse processo, indicar como que agora a próxima questão é trabalhar o quê? A dinâmica dos espaços industrializados no Brasil. Então, por exemplo, ele quer saber como que é essa ideia da dinâmica. O que é dinâmica? É o que você vai o quê? Mudando. O que é algo dinâmico? É algo que não fica sempre da mesma forma. Ele está sempre o quê? Em mutação, tá? Então, ele quer dizer, nós vamos começar a estudar como que é esse espaço. Então, eu pedi para vocês, né, escreverem essa ideia do que vocês entendiam por uma dinâmica de espaço industrializado no Brasil, né? Então, o que é essa dinâmica? Então, vocês têm que partir trazendo um comentário com a seguinte ideia, né? Da seguinte maneira, não é um espaço que fica parado, é um espaço que muda muito, certo? Então, dentro de uma área industrializada no Brasil, ela é muito dinâmica, ela é muito, assim, modificada. Quando eu digo modificada, a indústria, ela traz, assim, além da diversidade de produtos, ela vai mexendo sempre com a estrutura da cidade. Depois a gente tem que entender que para formar a indústria, eu pedi para vocês retomarem alguns pontos que vocês já estudaram, que são os 3 setores da economia, certo? Que é o setor primário, o secundário e o terciário, tá? Então, na economia, eu tenho 3 setores. Dependendo da estrutura do país, ou esses 3 setores, eles aparecem, ou geralmente um deles aparece mais do que o outro. Geralmente em países muito pobres, países bem, né, assim, com grau de pobreza, não que o nosso não seja, porque somos um país subdesenvolvido. O setor primário, que é onde é o agrícola, onde desenvolve a pecuária, ele acaba sendo maior, ele tem mais destaque, tá? Agora, em lugares, por exemplo, de país desenvolvido, os 3 setores caminham junto. Então, é assim, ó, o que é um setor primário? O setor primário vai estar sempre aonde? Na agricultura, na pecuária, no extrativismo, é onde praticamente eu retiro a matéria-prima. Esse é o primário. Aí do primário a gente vai para onde? Para o secundário. Então eu tenho que pegar todos
esses produtos que são retirados, no caso, produto bruto, que seria a matéria-prima, e levar para um outro setor, que é o secundário. Então, quando eu falar de indústrias, ela está em qual setor? Secundário, tá? Então, que é o setor que existem o quê? As transformações. E o setor terciário é o setor onde nós temos o quê? A prestação de serviço, tá? Então, por exemplo, a escola é o setor terciário, o banco é o setor terciário, o comércio é o setor terciário, é aquele que presta o serviço para a sociedade. Só que, para isso, os outros dois setores estão lá funcionando. Num país subdesenvolvido, com uma estrutura econômica, esses três setores, gente, eles caminham muito bem, tá? Agora, países que têm problemas econômicos, uma desestrutura, que foram países que foram explorados ao longo do tempo, esses setores, ou você tem mais um em destaque ou outro. Aqui no Brasil, nós temos os três setores funcionando, mas a gente vai depender muito da região, do local. Por quê? Porque a gente não tem um desenvolvimento. E para um país ser desenvolvido, ele não pode ser desenvolvido para... Professora, São Paulo é desenvolvido? Não. São Paulo cresceu dentro de um desenvolvimento, mas tem uma série de problemas sociais. Por quê? São Paulo está contido dentro de um país subdesenvolvido. Ou seja, o Brasil ele é subdesenvolvido, ele tem uma série de problemas econômicos. Para que um lugar seja desenvolvido, tem que ser desenvolvido por total. Vou dar um exemplo, Estados Unidos. Certo? Estados Unidos é um país desenvolvido, numa estrutura total. É isso que faz com que ele cresça cada vez mais. Por exemplo, aqui a gente tem um desenvolvimento em alguns pontos, por conta da nossa estrutura econômica, como ela foi caminhada. Existem países com alguns problemas maiores do que o nosso, que não tem o mesmo ciclo de desenvolvimento das indústrias? Tem, tá? E a gente vai entender por que nós caminhamos para esse processo. Então, a gente vai ter que estudar alguns presidentes no passado para poder entender isso, tá? Então, aqui no Brasil, eu tenho os três setores, mas eu tenho que observar o local. Por exemplo, São Paulo. Nós temos as áreas interioranas do nosso estado? Sim. Então, lá funciona o setor primário? Sim. Esse setor primário, ele manda esses produtos para as indústrias, para as áreas onde vão ser transformadas para o setor secundário? Sim. E aí, muitos desses produtos chegam no setor terciário? Também, tá? E aí nós vamos, na verdade, trabalhar essa questão, tá? Então, a gente consegue trabalhar muito bem aqui essas três questões. Entenderam isso? Então, a gente tem uma dinâmica muito grandiosa. Quando se diz também de dinâmica de indústria, eu posso relacioná-la com tudo que é produzido. Assim, o que eu tenho de diferente, o que eu tenho de transformador, e aqui a gente percebe que no centro de São Paulo nós temos muitas indústrias farmacêuticas, alimentícias, né, de alimentos, automobilística. Então, nós temos assim uma dimensão, vestuário e assim sucessivamente. Mas a semana passada eu conversei um pouquinho com vocês, e aí depois acabou a nossa aulinha, e eu disse para vocês que o Brasil foi um país, comparado com os países, por exemplo, da Europa e alguns outros países do mundo, ele teve uma industrialização tardia. Então, o que eu quero dizer quando eu falo uma industrialização tardia? Que ele se industrializou mais tarde do que os outros. Vou dar um exemplo. A Inglaterra, ela era industrializada desde o século XVIII, tá? E aí, ó, século XVIII, e outros países da Europa, e os Estados Unidos e o Japão, eles se industrializaram no século XIX. O Brasil só foi tornar-se industrializado, ou seja, só tornou-se industrializado na metade do século XX. Comparando com esses locais, então é uma industrialização tardia. Só que o Brasil ele não se industrializou com o seu processo de indústrias nacionais. Alguém sabe me dizer o que são indústrias assim nacionais? Sabe? Gi, liga o microfone. Sorry. Indústrias que vendem seus produtos para o exterior?
Mas indústrias nacionais, por exemplo, que são indústrias formadas no seu próprio